Beleza. Então, hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar para vocês aí, a gente vai começar, de receber aqui com vocês o Robson, que é o companheiro lá do Conselho de Administração Nacional, e ele veio falar sobre... Espera aí que agora deu branco. Proteção infantil. Eu queria pegar tudo... Infanto-juvenil, parte 2, né? Isso aí. E a gente tem essa satisfação de ter o Robson aí, que é um cara fantástico aí, sempre com falas incríveis. Eu acho que é um momento imperdível aí do nosso curso. Beleza, pessoal? Fica à vontade aí com o Robson, troquem bastante ideia. E, Robson, fica à vontade aí. Eles são todos... esse pessoal é todo seu aí, tá certo? Obrigado, Cláudio. Olá, pessoal. Sempre alerta, bom dia. Eu já dei uma passadinha aqui, né? Vi alguns rostinhos conhecidos e muito queridos, né? Mestre Silvia aí, né? Conhecida há tanto tempo, né? Outras pessoas que, né, passo a conhecer agora. Então, eu sou o Robson, eu tenho 50 anos, né? Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma pessoa com barba bem grandona, já grisalha, cabelos também longos, começando a ficar grisalhos. Estou trajando aqui um agasalho, né, da cor roxa, e com um lenço degradê do azul ao verde, passando pelo amarelo, ok? E estarei com vocês nessa primeira hora da manhã, né? Não sei onde vocês estão, se está quentinho, se está friozinho. Eu estou aqui, está bem friozinho, né? De manhã estávamos com 5 graus. E a gente vai conversar um pouquinho, vou passar para vocês nós vamos ter 2 dinâmicas ao longo da nossa conversa, e aí a gente vai construir um pouquinho essa narrativa em cima dessas 2 dinâmicas, ok? Então, Cláudio, eu vou acessar, né? Eu vou pedir permissão aqui para entrar na sala pelo computador. Tá ok, Robson. Porque daí eu consigo mandar o... Tá? Estou okay. pedindo aqui para... Vamos ver se a gente vai conseguir entrar por aqui, senão eu vou pedir... Vamos lá. Eu estava com um probleminha de internet aqui no primeiro instante. Já cliquei aqui, pedindo... Entrou para você um pedido aí, não? Ainda não chegou não, Robson. Tá. Deve estar chegando aí. Se eu não conseguir, vou passar direto para você, ok? Tá. Tudo bem? Se eu não conseguir entrar pelo computador, aí eu passo o link direto para você. Pode mandar, por favor. Você transmite para mim. Tá, estou mandando. Aí vou pedir para você um favorzinho. É um Padlet, e eu vou pedir para você, se possível, abrir e projetar. Tá. Envie pelo WhatsApp. Estava abertinho aqui, mas ele não está
Já abriu aqui oscilando para bem mim, tá, aqui na Robson? Eu vou internet. começar a compartilhar, tá certo? Tá bom. Já chegou? Beleza. Chegou. Vocês estão vendo que esse Padlet, né? Aí eu vou pedir para você compartilhar o link no chat. Vou compartilhar no grupo, tá ok? Ok. No grupo do WhatsApp. Ah, já tá. Ou não? Não, tá não. Desculpa. Eu mandei, acho que no seu pessoal. Não, já mandei aqui, já copiei o que você me mandou. E Uhum. agora eu vou publicar aqui no... Espera aí. Eu não consigo... Espera aí. Tem que jogar aqui no... chat. Conseguiu? Consegui, já está no chat já. Ah, então beleza. Vou passar a comanda aí, então, para que nós possamos preencher esse Padlet, né? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês, né? Essa fotografia que vocês estão vendo, ela é lá do nosso campo escola, né? Aqui de São Paulo. Quem já teve um dia a oportunidade de vir aqui no Jaraguá, é uma fotografia aí do campo escola. Como é que funciona para a gente adicionar um comentário? Vocês estão vendo que na parte inferior direita tem um sinalzinho de mais. Estão vendo? Tem um sinalzinho de mais aqui. Quando você clica nesse sinalzinho de mais, vai abrir um espaço para você, né, escrever um comentário que vai aparecer na telinha desse mural, né? Então, se o Cláudio colocar, né, ou se ele clicar aí nesse maisinho, vai aparecer uma telinha para ele, né, onde ele vai poder escrever alguma coisinha. E a pergunta que eu faço a vocês, para a gente poder colocar aqui no nosso Padlet, né, ela é bastante simples. Tá? Eu vou escrever aqui, aqui de onde eu estou, e vou jogar para vocês. Tá? E aí a ideia é que vocês respondam, né, clicando isso aí, né? A ideia é a gente fazer as respostas de vocês, ok? E a partir daí a gente vai construir uma narrativa. Então, o que eu estou colocando aí para vocês, né? Como abordar o tema drogas com os jovens em nossa sessão, né? Então, é um curso avançado destinado a escotistas, é isso, né, Cláudio? Ou Cláudio? Oi. É um avançado escotista, então nós temos pessoas que atuam em diferentes ramos, não é? Exatamente. Então, e aí, obviamente, são diferentes idades. Então, o que é, de uma forma sucinta, como é que você faz essa abordagem na sua sessão? Então, diga a sua sessão, né? E, de forma bastante resumida, apresente para a gente como é que você faz essa abordagem, né? Se possível, não se esqueça de colocar o seu nomezinho, porque eu não conheço todo mundo, a gente consegue ir fazendo esse bate-bola. Tudo bem? O Robson. Robson. Agora que entrou para mim o negocinho de conexão do Zoom no computador, olha só. Então, pessoal, eu peço que vocês cliquem aí nesse maisinho, né, cada um, e comece a preencher o Padlet, beleza? Cliquem ali, vai aparecer o lapisinho,
quando apareceu o lapisinho. E aí, como é que você aborda? Né? Uma frase simples para a gente começar a costurar as ideias aí com todos, ok? Então, para mim já aparece o sinal aí de gente escrevendo, né? Temos uma musiquinha de fundo chique. Então, já vão surgindo aí as primeiras mensagens. Então, né, vou fazendo algumas leituras enquanto vão surgindo as mensagens, ok? Então, o Roberto, do Ramo Pioneiro, ele fala da forma mais franca possível, né? Já o Felipe, né, de forma clara e direta, sem rodeios, considerando a idade do jovem, né? Felipe, se depois puder comentar aí para a gente, né, o ramo que você atua, seria legal para a gente poder, né, trabalhar, de repente, essa questão, né? Aí nós temos algumas, né, respostas diretas aqui, né? Chamamos alguém especializado, né? Psicólogo, né? Ou PM, etc. Né? Depois vamos ver como é que é essa questão da especialização, né? Ó, já está aparecendo mais perguntas aqui para a gente. Ah, o Felipe é do ramo escoteiro. Boa, Felipe. Também sou do ramo escoteiro, sempre alerta. O Hércules também fala um pouquinho sobre a questão do conversar diretamente sobre o assunto, né? Abrindo instituições como a PM, né? A gente não está trabalhando com um conceito de certo ou errado, tá, pessoal? A gente está fazendo aqui uma grande chuva de ideias. Conversando de forma aberta com exemplos, experiências, mostrando consequências e riscos. Sem sermão, Ícaro. Muito interessante essa questão do sem sermão, o Ícaro, bem colocado, né? Aproveitando questões como especialidades, né, de prevenção às drogas, trazendo o policial do PROERD, né, um tema que não pode passar desapercebido de jeito nenhum, colocando explícitos os malefícios que as drogas trazem, né? O Ramo Lobinho. O Ramo Lobinho, ele tem uma peculiaridade, né, em relação à abordagem, de dois lados, né? Um lado, pela questão da própria faixa etária, né? Mas, por outro, interessante, isso em Minas, a Polícia Militar tem esse programa, mas em São Paulo, a nossa Polícia Militar tem um programa que é voltado, inclusive, para essas idades, né, que correspondem aos anos iniciais do ensino fundamental, que é o que nós chamamos aqui de PROERD, né, que é um programa que trabalha aí diretamente nas escolas, né, com jovens aí que seriam do ramo Lobinho, porque pega geralmente pessoal de terceiro, quarto e quinto ano, né, então bem a parte aí da infância tardia, né. O Márcio também, o ramo escoteiro, fala, né, com roda de conversas, né, importante essa técnica, né, e palestras, né, trabalhando atividades e especialidades também, né. Aí a Andréia traz a ideia de uma roda de conversa ou palestra informativa, né, também é uma técnica interessante, né, aberta mostrando aos jovens o risco, né. Que tipo de drogas, lícitas ou ilícitas? Ótima pergunta, né, porque nós temos essa distinção, né? Mas nesse caso estamos trabalhando com as duas, né? Porque mesmo as chamadas drogas lícitas, para, digamos assim, boa parte dos nossos beneficiários, elas são proibidas, né? Abaixo dos 18 anos, somente para aqueles né? Tanto o cigarro quanto as bebidas alcoólicas, né? A nossa legislação trabalha a partir dos 18. Mas mesmo se tratando de drogas lícitas, como é feita essa abordagem, né?
Bem perguntado aí, né? Então, trabalhando isso. Inicialmente perguntando o que sabem sobre o assunto, depois complementando, trocando ideias, né? Muito bem. De maneira aberta e clara, podendo incluir o tema no ciclo de programa. A Alessandra, aí do 37 de Minas, atua no ramo sênior, né? A Silvia fala que atua no ramo escoteiro. Não trabalhei com esse assunto ainda, mas penso o seguinte: primeiro uma roda de conversa para saber o que eles sabem sobre drogas e depois palestras com pessoas qualificadas e talvez com quem já foi usuário e conseguiu se libertar do vício, né? Seria importante já pesquisar e ler sobre o assunto antes, e, se possível, discutir com os jovens junto com um especialista de forma clara. De novo aparece a questão da roda de conversa, né? Enfim, são muitas as ideias, né, que estão surgindo. Beleza. E aos poucos elas vão se modificando. Cláudio, pode cortar para acho que a transmissão da tela. Eu vou trabalhando aqui conforme eu vou vendo. Pode voltar para mim aqui, tudo bem? A abordagem de drogas lícitas ou não deve ser diferente. Sim, perfeito, né? Até porque é interessante discutir como funcionam essas questões, né? Muito bem, obrigado. Bom, em linhas gerais, né, o primeiro contato que nós, dentro do movimento escoteiro, quando voluntários adultos, né, temos com a nossa função, é justamente o curso de proteção infanto-juvenil. Né, por trabalharmos aí com crianças, adolescentes e jovens. Então, nosso primeiro contato com a instituição, quando queremos ser voluntários adultos, né? Hoje, se um adulto se voluntaria, né, efetuar a sua associação, então, o primeiro contato já é com o curso de proteção infanto-juvenil, né? E entre as situações que são colocadas lá, uma primeira observação que nos torna, né, de extrema relevância é como o movimento escoteiro pode ser um espaço seguro para a criança, o adolescente e o jovem, né? E seguro em muitos sentidos, né? Quando nós pensamos uma segurança para um acampamento, pensamos todos os riscos, né? Todas essas possibilidades, mas muitas vezes, né? Nas cláusulas da segurança, nas cláusulas vamos assim dizer, né, quando fazemos aquela listinha dos itens a serem trabalhados, né, ao longo das nossas atividades, nós deixamos escapar algumas outras situações que poderiam fazer, né, do nosso grupo escoteiro, da nossa seção autônoma, um espaço, sem dúvida, mais seguro. E essa é uma das abordagens importantes para a gente ter, né? A questão do trabalho, da conversa, ou, como diz o próprio material, né, que está disponível na nossa unidade didática no Campo Escola Virtual, o papo reto, né? Como é que a gente aborda isso de uma forma, um material, inclusive premiado, né? E feito aí pelos escoteiros do Brasil para tratar sobre o assunto. Então, como é que a gente faz essa abordagem com as nossas crianças, adolescentes e jovens? Duas coisas a considerar, né? Nós, como escotistas, como pessoas encarregadas da aplicação do programa educativo, temos que ter, né, plena consciência de que cada ramo tem a sua característica etária. Isso acho que está bastante claro para nós que chegamos aqui ao nível avançado. Isso foi bem colocado, né, nesse nosso brainstorm aqui, né, nessa nossa tempestade de ideias. E algo que também foi bastante marcante aqui, na maior parte das posições, é a ideia do conversar abertamente enquanto estratégia, né, do falar, né? Mas como tocar nesse assunto de forma aberta, né? Como a falar sobre esse assunto de forma aberta, né? Eu, além de voluntário do movimento escoteiro, pessoal, eu sou coordenador pedagógico, atuo na educação básica na cidade de Campinas. A cidade de Campinas fica aí a cerca de 85 quilômetros da capital, né? E atuo já há bastante tempo com jovens na educação formal. E a ideia da conversa
da conversa franca, da abordagem franca dentro do processo, ela, sem dúvida, é a melhor das estratégias. Eu estou vendo que está falhando um pouquinho o áudio. Está muito ruim, Cláudio, o áudio? Tá falhando um pouco, sim. Um pouco, não é muito, não. Tá. Então tá, eu vou tentar mudar a conexão aqui, ó, um minutinho, só vou mudar a conexão, vou ver se melhora alguma coisinha, um minuto. Estou passando para a minha conexão. Está falhando? Parece que melhorou, Robson. Vamos pode dar prosseguimento e a gente vê como é que fica aí durante o processo aí, beleza? Tá bom. Então, né, eu estava comentando essa questão tanto do material que nós temos institucional, né, para esse tipo de abordagem, que chama, inclusive, papo reto, né, e ele fala bastante sobre essa questão, né, sobre como a conversa franca se torna uma abordagem, né, direta sobre o assunto, sem demais rodeios, e a busca por apoio profissional de várias, né, possibilidades, se torna um caminho bastante interessante. E ao fazer essa abordagem direta, ela também trabalha na direção em termos um ambiente seguro dentro do nosso grupo escoteiro, na seguinte questão: não é um seguro a salvo do ambiente das drogas, mas é um ambiente seguro de forma que a criança, o adolescente e o jovem sabe que nesse espaço, né, passa a ter conhecimento que nesse espaço, no espaço do grupo escoteiro, é um lugar onde ele vai se sentir seguro para, inclusive, trazer questões a respeito, né? Algumas das anotações que apareceram aqui no nosso Padlet falam sobre palestras, outras falam sobre roda de conversa. São duas técnicas diferentes, né? Quando eu penso na estratégia da palestra, né, para informar, trazendo um profissional, um psicólogo, um psicopedagogo, ou um psiquiatra, né, que trabalha nessa área, né, com dependentes químicos, né, ou mesmo policiais militares, né, que tenham a devida preparação para a abordagem desse tema na perspectiva da prevenção, né, porque existe o combate, né, ao tráfico, né, ao uso de drogas e tudo mais, mas muitas corporações possuem programas de treinamento que atuam na prevenção, e programas bem legais, inclusive, né? Então, eu sei que a PM de São Paulo tem, que é bem legal. Então, trazer essas pessoas que atuam na área de prevenção nos ajudam a construir um ambiente seguro, né? No entanto, enquanto técnica, é interessante sempre a gente pensar que a presença de uma pessoa externa à sessão com autoridade sobre o assunto está trazendo esse assunto, num primeiro momento, de forma unidirecional, mesmo abrindo para perguntas ao final. Mas é uma técnica, é muito boa, tá? Não estou invalidando, não. Pelo contrário, é uma coisa importante e muito bem trazida para vocês e que deve constar, né, nas pautas aí, conforme se constroem os ciclos de programa, né? Porque ela pode ser abordada de várias formas, né? Não necessariamente na questão drogas, mas, por exemplo, para você conhecer uma profissão, né? Qualquer uma dessas profissões que a gente falou pode ser uma porta de entrada para tocar no assunto, né? Então, aparece lá no ciclo de programa sobre profissões, né? Conhecer sobre profissões,
pode ser uma porta de entrada. Ou então conhecer, né, melhor a comunidade. Vamos trazer profissionais da comunidade que atuam na área de prevenção, seja na área de saúde ou na área de segurança. Ou então o estreitamento, né, da relação com as famílias da seção. Então, são várias portas de entrada para a gente trazer o assunto. Não precisa ser necessariamente a questão das drogas, né? Mas é sempre interessante a gente pensar nessa técnica enquanto uma porta de entrada que ela se inicia de maneira unidirecional. Uma segunda possibilidade, também apresentada por algumas pessoas aqui, é a técnica da roda de conversa. No que ela se difere da constituição da palestra? Na roda de conversa, geralmente, a partir de um tema dado, as pessoas expõem suas vivências, suas opiniões, seus posicionamentos. Aí já é uma técnica que permite, né, uma via de mão dupla. Ela não é uma entrada, né, unidirecional, mas uma via de mão dupla. Muito válida também, porque vai trazer essa situação do jovem. Robson, mas qual que é a melhor, né? Eu acho que não teria uma melhor do que a outra. A gente está só fazendo comentário aqui. Mas um comentário importante, né, que aparece aqui, aliás, dois que são muito importantes. O primeiro deles é a ideia do sem sermão, né? Por que o sem sermão? Porque na perspectiva de criação de um ambiente seguro no grupo escoteiro, na sessão, é muito importante que o jovem seja acolhido. É muito importante que o jovem, né, seja acolhido e se sinta acolhido. E muitas vezes é justamente essa percepção de que existe um espaço onde ele pode contar com os amigos, onde ele pode contar com as pessoas, onde ele pode contar de uma forma assim, um pouco mais horizontalizada, que ele pode buscar informações para ajudar um amigo, para ajudar um familiar, ou até mesmo se ajudar, né? Sem que haja um distanciamento ou um tensionamento. Ícaro, levantaste a mão, pode falar, querido, sempre alerta, muito prazer. Robson, bom dia, sempre alerta. Bom dia, abraço. Queria só contribuir aqui, eu acho que é legal, assim, as rodas de conversa, mas eu consigo entender, por exemplo, quando aquele escoteiro ou aquele sênior começa a se envolver num ciclo de amizades ali que é ruim, que está direcionando para as drogas. E aí, isso já aconteceu comigo, assim, já consegui ver dentro da minha sessão. E aí o que eu fiz e foi super legal, assim, funcionou com esse jovem especificamente, chamei ele para conversar individualmente, e a gente teve uma conversa super aberta, sabe? E aí, o que eu consegui fazer para tirar ele desse caminho? Redirecionei as amizades. Então, no final de semana, o que a gente fazia? A gente chamava a tropa e ia jogar uma bola, que era no momento que ele ia estar com aquele ciclo de amizades que era ruim. Então, a gente ia, vamos no cinema, vamos fazer uma outra coisa. Então, a gente começava a redirecionar esse ciclo de amizades. Então, quando você tem um nível de proximidade com jovens, acho que a gente consegue fazer isso de forma mais certeira, sabe? E eu vi um estudo já há um tempo, até procurei agora no Google e achei de novo, falando que o ProErd, ele é ineficaz. Então, assim, a gente traz informação que o jovem já sabe. Então, a gente fica batendo naquela mesma tecla e aquilo já não funciona, porque o jovem já sabe daquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a conversa franca é melhor. Existe uma situação que é muito interessante, né, Ícaro, aproveitando essa tua fala, e muito controversa, né, que muitas vezes, quando se vai fazer abordagem sobre drogas, e aí tem uma grande quantidade de estudos, principalmente da linha médica, sobre isso, um dos grandes equívocos que se coloca é aquela ideia, né, de que a droga é um negócio ruim, né? E que, na verdade, por mais, né, controverso que isso seja, é algo que para o adolescente ali, que ele está no contato com outros adolescentes, às vezes se prova o contrário, né? Ele fala, pô, mas a pessoa está lá e tá, né? E é legal e não sei o quê. Claro, a gente não é fazer uma propaganda, né? Que ela não seja ruim, não é isso, mas como você bem disse, no caso, né, nesse caso específico, que não é exatamente uma ação preventiva, já é uma ação com alguém que se coloca em situação de risco, é a melhor forma,
né? Quando a gente fala em construção do ambiente seguro, Ícaro, isso que você trouxe para a gente, do redirecionar as amizades. Olha, a gente começa a fazer atividade com a tropa junto, a gente começa, pô, vou jogar uma bola junto, vou ao shopping junto, vamos sair junto. Isso é a criação do ambiente seguro. Quando a gente fala um ambiente seguro, é nesse sentido. E se a gente pensar, né, na atuação, por exemplo, do ramo escoteiro, do ramo sênior, do ramo pioneiro, isso está muito engendrado com os marcos simbólicos de cada ramo, né? Com um grupo de amigos unidos para viver uma aventura, com a superação dos desafios ou com a construção de um projeto de vida. Ou seja, a correta aplicação do programa, por si só, ela nos garante essa construção, né? Esse passo na direção da construção do ambiente seguro. No entanto, nós não estamos livres disso, não. Acho que, com certeza, muitas pessoas já tiveram essa situação nas suas sessões, e aí, Ícaro, é interessante quando você traz, né? Por mais que a gente atue numa linha preventiva, pode ser que eu tenha que fazer a ação. Pode ser que eu tenha que fazer a ação. E talvez seja uma das coisas mais tristes, né, para quem atua numa sessão, para quem atua diretamente com os jovens, quando nós caímos nessa necessidade de ação. E aí, de novo, né, a ideia do papo reto, né, a ideia da conversa franca, ela é bastante eficaz, né, nesse sentido. Então, acho que é bem interessante esse seu testemunho para a gente. Beleza? Então, deixa eu dar continuidade aqui com mais tempo. Deixa eu ver se tem mão levantada. Não tem. Então, continuando aqui sobre essa questão. Outra questão interessante, eu falei que eram duas. Uma era essa questão da abordagem, né, do sem sermão, do estabelecer uma parceria, do acolhimento e do trabalho positivo. Mas uma outra questão que o Roberto trouxe para a gente, né, é essa diferenciação da abordagem sobre drogas lícitas e ilícitas, né, principalmente no ramo pioneiro. Roberto, quer falar um pouco a respeito disso? Não estou no celular aqui, eu tenho que ficar deslizando a telinha para chegar no Roberto. Peraí. Oi, Roberto. Estou te escutando, sim, querido. Alô? Oi, te escuto. Bom dia, sempre alerta. Alô, receba meu abraço. Tudo. Então, chefe, em relação a drogas ilícitas no ramo pioneiro, foi que eu fui chefe de subcampo no Arrepio desse ano, lá em Ouro Preto. Foram 4 dias de atividades e todos os dias tiveram inspeção de GUIL. E eu fiz inspeção de GUIL lá e eu percebi uma quantidade muito grande de antidepressivo. Todo tipo de antidepressivo tinha no meio do material. Eu vi sertralina, eu vi aquele outro Reconter, eu vi aquele Prisque, eu vi muito medicamento antidepressivo. E eu fico pensando o seguinte, um jovem de... Não que eu seja contra o uso, mas um jovem de 19, 20 anos ter que usar antidepressivo, tudo bem se precisa. O problema foi a quantidade de medicação antidepressiva, que não deixa de ser um tipo de droga, que eu vi no material. Toda a patrulha tinha um que tomava. Entendeu? Mas aí acredito eu, né, Roberto, que nesse caso, né, da droga lícita, esses jovens tinham um receituário médico para o acesso a essa medicação, até porque boa parte delas é controlada, né? Que aí é uma outra situação, porque quando a gente fala na questão... Sim, sim, mas o que acontece? Dentro desse processo, o acesso desse jovem, né, a essa medicação foi por conta de um receituário médico. Então, assim,
me assusta muito, né? Porque eu tenho uma grande quantidade de alunos hoje na escola que tomam, inclusive, medicação, né? Ritalina é campeã de todas, né? E tomam uma série de medicações, né? Outros buscam terapias alternativas, mas é bastante complicado mesmo essa situação, né? Agora, com o receituário médico, eu acredito que o que a gente possa fazer, né? E aí é algo que até foge à nossa orientação, né? Porque a gente trabalha com a questão das drogas, né? Ilícitas, fala do regramento, né? Que nós temos dentro enquanto sociedade, né? Civil, mas essa questão das drogas que perpassam pelo receituário médico, nossa criança está sob cuidado, o que nós temos que fazer é buscar talvez uma parceria que estabeleceu essa terapia jovem, né? Com áudio aberto. O microfone está aberto, acho que está bastante barulhinho. Tem que assinar um recibo de recebimento, ok? Cláudio, acho que está aberto o seu microfone, querido. Aí o que eu fiz? Falei, beleza, então nós vamos colocar... Não era o meu Agora não, acho que Robson, melhorou. mas eu já descobri quem era aqui. Tá bom. Porque como eu estou no celular, eu vejo pouquinha coisa aqui, né? Aí o que acontece, né? Só retomando essa questão, nós já tivemos um caso específico no Quarup, que é o grupo a que eu faço parte, né? Silvinha, que é de São Paulo, nos conhece, né? Nós tivemos uma situação de um jovem sob tratamento médico, né? Que durante o Jamboree Nacional em Barretos necessitou, né? Que nós, inclusive, acionássemos a família e ele fosse retirado do campo, dada a impossibilidade dele continuar, né? Mesmo com a medicação regrada, mesmo o chefe da tropa sendo um psicólogo, né? Mas nesse caso foi necessário chamar a família para interceder no terceiro dia, né? E isso, o Roberto, que você viu no acampamento aí regional do Ramo Pioneiro, rapaz, pós-pandemia, aí falando da escola formal, né, a qual eu atuo, com muita tristeza que eu te digo isso, mas o número de crianças que passou a depender de medicação é imenso, né? Dada aí as condições de saúde mental, principalmente, né, desse período de isolamento, de perdas e tudo mais. O que reforça para a gente a necessidade, olha que interessante, né? O que nos reforça o papel da necessidade da correta aplicação do nosso programa educativo, né? Porque todos os elementos que nós temos, né? Todas as dimensões, né? Seja a dimensão da espiritualidade, seja a dimensão da vida em equipe, seja a dimensão do compromisso que ele assume com a lei A Promessa Escoteira, atuam de forma muito positiva nessa situação, né? Atuam de forma muito positiva, ele se sentir parte de um grupo, ele se sentir integrado a um grupo de pessoas, a um grupo de amigos, ele sentir um ambiente acolhedor, é algo que se estrutura enquanto uma forma muito importante de prevenção a isso. Mas, nos casos que já estão envolvidos, né, acaba servindo aí como contrapeso na balança, né, do olha só, a gente tem tudo isso aqui para oferecer e olha, a gente está junto, né? A gente brinca, né? Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira entre vocês, mas é muito comum quando tem um monte de escoteiro junto, a gente dá risada, a gente faz piada, a gente se diverte, a gente, poxa vida, aqui está todo mundo são, né? Ninguém bebeu nada, ninguém tomou nada, está todo mundo dando risada, fazendo palhaçada, sendo feliz e alegre, né? Quer dizer, nós temos isso muito forte, mas nem todas as pessoas que estão ao nosso lado conseguem ter esse contrapeso, né, digamos, favorável a essa situação. E isso só reforça a importância que nós temos no combate, seja as drogas ilícitas, aquele que ele vai, né, procurar, que ele vai muitas vezes por incentivo de amigos, para buscar um senso de pertencimento, vai fazer experimentação, porque muitas vezes é conduzido a isso, então busca de alguma forma, mas também para aquele outro que está nessa linha, né, de ter o apoio do medicamento para isso. Nós temos uma pessoa no nosso corpo de voluntários, que é o Altamiro Vilhena,
O Altamiro é uma pessoa fantástica, né? Ele, inclusive, desenvolve aí algumas coisas. Eu sempre busco auxílio para ir com ele lá na escola. Ele tem feito umas lives muito legais trazendo isso, né? E tem também gravado uns vídeos de depoimento no Instagram muito legais, né? Eu posso reenviar depois para o Cláudio o link. O Cláudio manda para vocês. Quem não segue o Altamiro, né, passe a seguir, porque ele tem uns depoimentos muito legais sobre isso. E ele é psiquiatra, né, e atua com as crianças, né, e uma coisa que a gente conversa muito, né, poxa vida, a potência que nós temos em relação ao movimento escoteiro para servir como uma forma de combate, né, uma forma, nós fazemos frente a isso de uma forma positiva, né, nós oferecemos um ambiente seguro, nós oferecemos um programa educativo muito potente, nós fornecemos um hall de amizades, um núcleo de valores muito sólido, uma série de atividades que são atraentes para o jovem, que são desafiadoras e o coloca como, né, participando de um grupo. Isso é muito importante, né? Principalmente, né, para aqueles grupos que estão, né, em regiões, às vezes, em que o jovem não tem tanto acesso a opções de cultura e lazer, e aí o escotismo se mostra mais potente ainda enquanto opção, né? Isso é muito importante, né? Eu falo porque o Quarupa é um grupo que está na região da Lapa, né? Já um pouco distante do centro, lá em São Paulo, e a gente percebe muitas vezes o quão potente o escotismo ele é na vida das pessoas, né? Muito bem. Revisitando aqui o nosso Padlet, né, já recebi o sinal de que já estamos, né, quase aí com 15 minutos, né? A ideia apareceu em 3 depoimentos aqui o trabalho com as especialidades, né? Queria ressaltar uma coisa importante dessa situação das especialidades em 2 aspectos, né? O primeiro deles é que a gente falou da palestra, falou da roda de conversa, falamos da importância da abordagem franca, mas a questão das especialidades, né, propriamente falando, ela coloca o jovem como protagonista da ação. E quando nós colocamos o jovem como protagonista da ação, olha, o material feito pelo jovem é a fala do jovem para o outro jovem, é a perspectiva, né, daquele indivíduo, né, na alcateia, na tropa escoteira, na tropa sênior, falando para os outros da mesma idade. E isso é de fundamental importância. Por quê? Porque rompe com outro paradigma, né? Porque muitas vezes, quando nós vamos trabalhar com palestra, ou mesmo trazer, né, pessoas, né, uma sugestão, né, entre os especialistas, talvez trazer um ex-usuário, alguém que conseguiu se libertar do vício, é muito importante, mas ele traz um componente que muitas vezes é alguém, em boa parte das vezes, de uma faixa etária diferente das crianças que estão ali, né? Se eu vou trazer um médico, ou um psicólogo, ou mesmo um policial militar, como sugerido, é um adulto falando com crianças, né? Agora, quando eu faço a roda de conversa, estão trazendo ali opiniões, eu estou balizando, trago dados, né? Muito importante, quando nós propomos uma roda de conversa, nós termos dados à mão, né? Isso é muito legal, né? O Ícaro falou, né? Fui lá pegar no Google um estudo. Isso é importante trazer, porque é dado, né? E pesquisa é ciência, né? Isso é importante, mesmo com pesquisas, às vezes, de fontes, né, diferentes, mas trazer para contrapor, isso é importante na roda de conversa. E na especialidade, é um jovem, né, uma criança, um jovem, buscando o conhecimento e trazendo esse conhecimento para dentro da sessão. Então, é uma outra perspectiva. E essa perspectiva, ela empodera esse jovem, empodera essa criança, empodera esse jovem, para que ele passe a agir como uma pessoa ali, vamos assim dizer, da linha de frente, né? Ele assume o compromisso com o seu desenvolvimento, que é o nosso propósito, né? Contribuir para que a criança, adolescente, jovem assuma, né, o próprio desenvolvimento, né? E nessa questão específica, ele se coloque junto aos demais como alguém compromissado com essa ação. Então, a busca, né, pelas especialidades e a oferta de oportunidades
para que esse conhecimento desenvolvido na especialidade seja comunicado à tropa, né? Ou trazer a informação para a tropa, fazer com que o jovem coloque para a alcateia, ou para a tropa escoteira, ou para a tropa sênior, isso é de extrema importância, tá? E aí, de novo, é o jovem falando para jovem, e de novo a ideia do papo reto. E que, de repente, é um assunto que, né, não está exatamente no ciclo de programa, mas tangencia, né, porque é aquele espaço em que se abre para que ele faça a apresentação da sua especialidade. Ok? Muito bem. No campo escola virtual, Robson, vocês vão... Robson, Oi. só um minutinho, por favor, porque o Alex fez um comentário aqui, eu não sei se você se importa de eu fazer esse comentário nessa meia pausa que você fez. O Alex pode falar. Aqui, não perca uma oportunidade de falar sobre bebida. Por exemplo, depois de alguma atividade divertida, como, por exemplo, o final do show do Jamboree ou Jancan, sempre paro com os jovens para conversar. Digo, viu, como podemos nos divertir de cara limpa? Esse é o comentário que o Alex deixou para a gente aqui, que é bem importante. E a gente também não pode esquecer que a gente tem como é que chama? Uma regra no POR que fala a respeito do uso de bebida, drogas em atividades escoteiras. Tá certo? Só para fazer esse parênteses aí. Obrigado, Robson. Obrigado você, Cláudio. Sim. Primeiro, né, esse comentário do Alex é extremamente positivo, porque é algo que a gente sempre reforça, né? O quanto, né, muitas vezes a gente está ali dando risada, rolando no barro, debaixo de chuva, contando piada, em volta da fogueira, conhecendo gente de outros lugares, né? Eu acho é uma experiência fantástica. Eu estou nesse rolê desde pequenininho, desde que eu não tinha barba, né? E era magrinho, então, né, já faz um tempo. E eu acho fantástico, porque isso me agrega muito. Então, isso cria esse ambiente seguro. Então, realmente, a forma como nós celebramos a vida, e celebramos a amizade, celebramos o estar juntos, é algo muito potente. Mas, por si só, não dá conta, né? Porque nós passamos uma parcelinha do tempo da semana juntos. E aí, essa criança, esse adolescente jovem, está exposto, né? Todos os outros dias da semana, na porta da escola, no condomínio, no prédio, na rua, no clube. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de sobre um padre, inclusive, né, que fazia um trabalho junto à comunidade e descobriu, né, que tinham pessoas que ele estava, né, eram pessoas que atuavam na comunidade religiosa e que estavam, né, também envolvidos com drogas. Então, quer dizer, é muito difícil, né, a gente se constituir enquanto ambiente seguro, mas é importante essa questão da celebração da vida. Quanto mais a gente celebra estar junto, quanto mais a gente celebra podemos contar um com o outro, podemos nos divertir de cara limpa, como disse o Alex, melhor. Aí, retomando sobre o que nós vamos encontrar nessa unidade no campo escola virtual, né? Nós vamos inicialmente trabalhar com regramento, né? Então, sim, lá vai ter o estudo do que diz o POR sobre isso, né? Da regra 143, e aí a gente vai olhar isso, né? Nós vamos ter 2 videozinhos, né, para a gente fazer a análise e comentário, inclusive vai trabalhar o conceito de drogas, né? Nós vamos ter o acesso também a esse documento, o Papo Reto, onde é um documento que talvez nem todo mundo conheça, mas eu particularmente acho um dos mais legais da instituição. Por quê? Porque ele se comunica com o jovem, né? Onde está o jovem, né? A maior parte dos nossos materiais são nossos para nós mesmos, né? Então, a gente produz muita coisa legal para a gente mesmo, em escoteirês, inclusive, né? Agora, e para o jovem que não é escoteiro, né? Poxa, eu tenho que chegar na juventude, e ele é uma coisa que dá uma... Né, ele dá essa instigada para quem não... Né? E aí, nós temos um estudo de caso ao final, né? A unidade abre hoje, é isso, né, Cláudio? Ela abre hoje, né? Passa... Exatamente, já está aberta, já está aberta. Já está aberta, ok. Já tá aberta. Eu só vi que abria hoje, não entrei ainda. Não. E aí a gente vai interagir no fórum também, tá? Vou deixar meu contato pessoal lá no fórum, meu WhatsApp,
para a gente conversar, não só a respeito desse tema, mas de outros que vocês acharem importante, ok? Nós passamos a interagir daqui para frente lá no Campo Escola Virtual e vamos continuar trocando ideia. Como a gente viu, não existe uma linha única de abordagem, né? São várias as possibilidades e espero de coração, em breve, nos encontrarmos ou virtualmente ou presencialmente e termos boas notícias sobre isso, boas experiências como essa que o Ícaro nos trouxe, né, de uma reversão de quadro positivo ou então de iniciativas que deram certo. A grande chave, pessoal, para todo esse processo, por mais que seja um assunto delicado, é o quanto melhor, né, nós aplicarmos o programa educativo, mais seguro será o nosso ambiente, mais protagonistas nós teremos, e esses jovens vão agir nas suas comunidades, nos seus bairros, nas suas escolas, de uma maneira positiva, acolhendo outros jovens, servindo, inclusive, como exemplos positivos e construindo ambientes seguros. Tá bom? Muito bem, pessoal, nos vemos no chat, então, do Campo Escola Virtual. Deixo a vocês sempre alerta e meu abraço. Cláudio, muito obrigado. Questões continuam aqui, né, vendo no chat. Silvia, receba o meu abraço, quentinho, saudade de ti. Robson, muito obrigado aí. Eu vou pedir só um minutinho, eu vou conversar com a chefe Ana aqui, que eu preciso de uma ajuda técnica dela. Ô, Ana, você consegue ver todo mundo na mesma tela aí no seu computador? Consigo, chefe. Tira uma foto aí, todo mundo com a câmera aberta, por favor. Oi, Ana. Oi, querido, tudo bem? Bom. Todo mundo fazendo cara de bonito e inteligente, por favor. Ai, meu Deus, vai ser difícil, peraí. Paulo, Pronto. Roberto, Fernando, Bernardo, Edmeia e Alex estão com a câmera fechada. Alex abriu, Fernando, Bernardo e Edmeia com a câmera fechada. Ícaro também com a câmera fechada. O Fernando está trabalhando. Ícaro está cuidando do neném. Então, ó. Fernando Bernardo com a câmera fechada. Tem mais alguns, vou bater como tá. Bom dia, pessoal. Sorriso lindo, por favor. Roberto, ridículo, apareceu desse jeito, tá? Bom dia, pessoal. Foto batida, chefe Cláudio. Obrigado, Ana. Eu vou agradecer muito aí a disponibilidade do Robson, que também está dirigindo o curso aí em São Paulo, não é isso, Robson? Ou já acabou? A gente terminou semana passada, Cláudio, avançado aqui também, né? Aí hoje eu estou aqui no Escritório Nacional, estou em reunião com o pessoal aqui. Legal, bacana. Então, quero agradecer. Semana passada... todo mundo aí, menos no Kiko, que não está aí, que eu sei que está em Brasília. Está em Brasília, né? Pode deixar, Darena, pode deixar sim. Então, quero muito agradecer a tua disponibilidade aí, poder trazer esse assunto, falar. Eu tinha certeza que, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, traria, com certeza, um bom momento aí na formação desses nossos voluntários aí, para quem a gente tanto trabalha e ajuda dentro da nossa possibilidade no desenvolvimento deles. Uma salva de palmas, chefe Robson, por favor. Eu que agradeço o convite, Cláudio, e a gente continua, porque o start é esse, né? O ponto de partida. Agora a gente vai para o Campo Escola Virtual, vamos interagir por ali, né? Se você não se importar, se você achar legal, Robson, a gente também pode criar um grupo somente para você, dentro do WhatsApp, para você poder interagir com o pessoal. Se você achar interessante, a gente faz isso sem problema nenhum, mediante ao pagamento de R$10 por pessoa que entrar no grupo, tá certo? Tô brincando, gente. Bacana que está sendo gravado. Isso aqui é o mais bacana. Está sendo gravado, né? Mas assim, é uma brincadeirinha. Senhor diretor, estou à tua disposição, senhor diretor. O senhor que disse, se o senhor achar que é viável, estamos juntos, tá bom? Ok, muito obrigado, Robson. Um abraço aí. E a gente vai para o intervalo de 15 minutinhos, tá certo? 15 não, desculpa, estou sendo muito bondoso hoje. 10 minutinhos no máximo para a gente beber uma água, ir no banheiro, esticar a perna, alongar. Quem sabe aí comer alguma coisa rapidinho para a gente dar prosseguimento aí na nossa atividade do dia de hoje, tá certo? Mais uma vez, brigadão, Robson. Um abraço para você aí. Obrigado. Eu vou pedir a licença porque eu vou descer para a reunião. Daqui a pouco a Aline sobe, né? A Aline daqui a pouco está com a gente também.
Beleza, beijo a Valeu, todos. gente. Um abraço aí. Sem Obrigado. problema. Tchau, Vou tchau. parar a gravação aqui, hein, gente. Tchau, tchau, pessoal.